natureza e das ciências exatas, pensando nos grandes domínios. Não há por que não reconhecer das ciências humanas esse caráter de ciência, devendo, contudo, ter em vista que isso não se considera dado de antemão. Tanto que o registro discursivo, por exemplo, das ciências sociais, que seria um campo estreitamente ligado à primeira conformação das ciências humanas, ele supunha uma etapa prévia de demonstração de que, pensando nos livros de introdução à sociologia, né, demonstração de que a sociologia era, de fato, uma ciência por ter um objeto definido da sociedade, uma teoria analítica, os sistemas de ação social, os métodos próprios de pesquisa, inclusive os quantitativos, isso sendo uma etapa obrigatória também para outros domínios, como a linguística, que gastava esse tempo para dizer que por que era ciência, a antropologia, a psicologia, e com a denominação que é quase um oximóron, né? Até a chamada ciência da literatura. A forma pouco precisa do nosso campo de estudos se conformou em parte envolvendo a organização do conhecimento nas próprias universidades, que é descrita assim por Edmond Ortigues num verbete de ciências humanas, numa enciclopédia disponível na internet, intencionalmente que eu fui para o mais acessível, Enciclopédia Universal, em que ele diz o seguinte sobre o modelo francês, que interessa de perto para nós, porque esse é o ponto de partida do modelo brasileiro. Ele fala o seguinte: a expressão ciências humanas é, na França, um modo usual de chamar os estudos de psicologia e sociologia. Desde a Segunda Guerra Mundial, ela substituiu a denominação de ciências morais. Em 1942, a obra de Wilhelm Dilthey sobre as ciências do espírito, as Geisteswissenschaften, foi traduzida em francês com o título de Introduction aux Sciences Humaines, Introdução às Ciências Humanas. Por um decreto de 23 de janeiro de 1958, se transformaram as faculdades de letras em faculdades de letras e ciências humanas, com a finalidade de desenvolver nelas uma parte das ciências sociais, da psicologia e a sociologia, na vizinhança das humanidades literárias. Nesse sentido acadêmico, dependente do uso, a fórmula ciências humanas é uma expressão idiomática tipicamente francesa. O inglês emprega em geral em contextos bastante amplos, mas mais correntemente social science. Curiosamente, esse galicismo não cobre todo o campo das ciências do homem. Por exemplo, ele exclui a história, ele inclui, pelo menos parcialmente, certas ciências naturais, como a psicofisiologia, mas exclui outras, como a antropologia física. Essa forma é, portanto, pouco coerente. Bom, essa remissão a um artigo de uma enciclopédia disponível na internet, que eu diria que ele está traduzindo uma espécie de lugar comum, é de uma forma que, da minha parte, eu fazer um desencargo de consciência. Eu queria tomar dessa descrição não mais que alguns aspectos. Tá? O primeiro, quanto é recente a utilização da expressão ciências humanas. As datas citadas nos textos são 1942, 1958. O quanto, mesmo que ligada de algum modo a uma axiologia do conhecimento, ela é funcional principalmente na organização institucional, e isso se observa não só nas instituições de ensino, mas também nos órgãos de fomento, o que é um aspecto importante e que tem impacto para a área. O outro aspecto, o quanto seu campo é variável, em termos das disciplinas que ela pode abarcar, que a história possa não integrar em certos ambientes inferiores às ciências humanas, eu acho que é estranho para todos nós. E por último, né, eu queria ressaltar de modo enfático a última consideração do autor do verbete, que é de caráter opinativo, é de que essa fórmula ciências humanas é pouco coerente. Bom, nós podemos dizer que todos esses vieses se aplicam historicamente à Constituição da nossa área no Brasil, quando na década de 30, né, começaram a ser fundadas as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. A nossa diretora fez esse relato, né, em 34 na Universidade de São Paulo, em 38 aqui no Paraná, em 39 a Faculdade Nacional de Filosofia do Rio, a Faculdade de Filosofia de Minas Gerais de Belo Horizonte, assim por diante. Naquela época, o Fernando de Azevedo
se referindo à experiência da Universidade de São Paulo, ele disse, escreveu, que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras passava a ser a medula do sistema da universidade, tendo por objetivos a formação de professores para o magistério secundário e a realização de altos estudos desinteressados e a pesquisa. A conformação das faculdades, ela seguiu essa variação, inclusive nas circunstâncias históricas, do que estava agrupado nesse contexto das ciências humanas. E talvez nós devemos pensar hoje no Brasil o que define as disciplinas que estão no nosso domínio, a classificação de áreas do CNPq, que seria alguma coisa impactante e que inclui todas as ciências humanas, filosofia, sociologia, antropologia, arqueologia, história, geografia, psicologia, educação, ciência política, teologia, e nós podemos pensar que está agregado a essa área, a outra área de letras e artes, né, em que nós encontramos linguística, letras e artes. Bom, então, feito esse desencargo de consciência, com o objetivo de desenhar um contorno para o domínio do conhecimento que nos interessa, eu quero voltar à minha argumentação do início, começando por discordar que a expressão ciências humanas seja pouco coerente. E para justificar por quê, eu vou retornar ao Luciano e eu chamei lá de propriedade do olhar, a favor da clareza e da simplicidade. Eu não quero dizer nada complicado, eu quero dizer coisas simples para a nossa reflexão. Valermos da visão aqui se justifica por estar em jogo, em primeiro lugar, a ciência. Podemos dizer que ela supõe uma disposição do olhar, que nada mais é que o desdobramento da atenção com que o homem se põe no mundo e busca pensá-lo. Como ressalta Hannah Arendt, em A Vida do Espírito, desde o início da filosofia formal, o pensamento foi concebido em termos de visão. E a predominância da visão impregna tão profundamente o discurso grego e, portanto, nossa linguagem conceitual, que raramente se encontra qualquer consideração a seu respeito, como se ela pertencesse às coisas óbvias demais para serem notadas. Bom, mesmo que, como ela diz, sejam poucas essas referências, né? Nós encontramos já em Heráclito de Éfeso, né, que é filósofo da natureza, a consideração de que os olhos são testemunhas mais exatas do que os ouvidos. Isso concorda com o que diz, lá do seu ponto de vista, Heródoto, que é um historiador, que os ouvidos são testemunhas menos críveis que os olhos, e isso está de acordo também com o que diz Aristóteles, filósofo também, que a visão é o principal dos sentidos, pois é através dela que se aprende mais. Não se podemos esquecer que o poeta Homero, já na Ilíada já opunha seu conhecimento limitado, dependente da audição da fama, aquele conhecimento das musas, que diz ele, presentes estais, dirigindo a elas, presentes estais a tudo, e tendes tudo visto. Bom, o verbo do verso de Homero, que eu traduzi como ter visto, né, tendes tudo visto, esse é o que significa em grego saber, quer dizer, mais do que um simples jogo de linguagem, a coalescência entre conhecimento e visão para os gregos tem um fundamento anterior à elaboração das metáforas. Eideina, o verbo eideina, que é saber, sendo nada mais que um resultativo do verbo idem, que é ver, ou seja, saber equivale a ter a coisa vista. Mesmo que não se observe em português essa relação de derivação entre saber e ver, nós compartilhamos, nós e as línguas ocidentais, pelo menos as línguas que estão nesse contexto de conhecimento, nós compartilhamos o mesmo lugar comum, o que as nossas metáforas para a abordagem compreensiva do mundo demonstram. Algo que se conhece bem, nós dizemos que é evidente, que salta aos olhos, e se essa minha exposição parece a vocês inteligível,
vocês dirão que ela é clara, do mesmo modo que, se acontecer o contrário, ela lhes parecerá obscura, mesmo que eu não esteja utilizando nenhum recurso visual, nem apresentando nada que vocês percebam pela visão, mas eu faço apenas uso da fala. E o razoável também, se nós tirarmos a consequência disso, né, seria que, então, que se dissesse, caso se entenda ou não o que eu estou dizendo, que eu estou sendo audível ou inaudível, já que está em causa a audição. Essa audição, voltando a Hannah Arendt, ela considera que é a metáfora dos teóricos da vontade e não do conhecimento, segundo ela, na linha da tradição judaica de um Deus que se ouve, mas não se vê. Uma tradição, eu completo, que não seria, contudo, apenas hebraica, judaica, mas que parece um lugar comum das culturas, o conhecimento como audição, pelo menos das culturas semíticas do Oriente Próximo, mesmo quando os deuses delas se veem. Então, eu estou querendo dizer que isso é um lugar comum, que é uma criação cultural, né? Isso não é dado por natureza, a visão ou a audição. Por exemplo, em Acádio, né, em que os deuses são visíveis, pôr os ouvidos em algo significa prestar atenção. O que equivaleria, portanto, em português, a pôr os olhos. E os próprios termos lá em Acádio, que nomeiam orelha, ouvido, são usno e raciço, eles significam também sabedoria, entendimento, compreensão, consciência, atenção. Para fazer um contraponto com o nosso caso, né, eu quero lembrar uma expressão popular que é muito corrente em Minas, eu acho que em toda a região do dialeto caipira, que quando se quer chamar a atenção de alguém para alguma coisa, se diz, olha para você ver. Dizendo em mineiro, né, olha para você ver. Em que o olhar e o ver se encontram relacionados ao mesmo tempo que distinguidos. Bom, o que parece haver de mais determinante numa ou noutra metáfora é que a visão supõe uma maior separação entre quem vê e quem é visto, mantendo quem vê um certo controle ativo, como se considera que compete à ciência, essa ciência desinteressada, como dizia lá Fernando Azevedo, ao contrário da audição, que põe quem ouve na condição de afetado. Nós acabamos de ter experiência com pépora louca do que é ser afetado pela audição. O termo grego que define por excelência o que desde aquela época se exige de uma ciência é justamente teoria, cujo primeiro sentido é profissão, desfile, ou seja, algo que se entrega à contemplação do espectador, como acontece também no teatro, mas que, diferentemente do que se passa no teatro, pretende deixar o teorizador isento de afecções, dando lugar à curiosa perspectiva teorética, também de matriz grega, segundo a qual é preciso isolar-se do mundo para se poder conhecê-lo. Dessa perspectiva, nós podemos corroborar que qualquer ciência implica uma educação do olhar, a fim de que alguém seja capaz de perceber o que não se dá de imediato a ver. As ciências da natureza fazem isso de um modo muito concreto, com telescópios e microscópios, que lhes permitem investigar algo muito grande, muito pequeno, em escalas que nas duas direções se desdobram a cada passo. A semana passada apareceu de novo fotografia de um fóton que alguém conseguiu fazer, etc, etc. Mas também o linguista, né, usando de artefatos tecnológicos, reduz no laboratório fones, fonemas e sequências fonéticas a imagens geradas pelo computador, que podem ser analisadas nos detalhes mais ínfimos, dificilmente perceptíveis pelo ouvido, que eu diria nu, se, diferentemente de a olho nu, falar de a ouvido nu não fosse estranho em português, o que parece mostrar como a nudez também é própria só do que se vê e não do que se ouve. Bom, tabelas, gráficos, mapas são, do mesmo modo, traduções do que se conhece ao visual, todo esse esforço de visualização parecendo responder
a pretensão da ciência, como a concebemos, de produzir conhecimento objetivo e não adjetivo, o que talvez poderia ser um tipo de conhecimento auditivo, ou subjetivo, que implicaria numa confusão dos 5 sentidos, ou, como diz a Renard, sugere, que seria uma manifestação do desejo. Dito dessa forma, tudo pode parecer simples, e seria, se a relação do olhar com o mundo não implicasse, ao contrário do que parece à primeira vista, um perspectivismo que poderia constituir o primeiro nível de diferenciação entre as ciências duras e as ciências humanas, na medida que quem olha se põe necessariamente em questão, o que constitui um fator de diversidade. Pascal refletia assim sobre a diversidade. Uma cidade, um campo de longe, é uma cidade e um campo. Mas à medida que alguém se aproxima, são casas, árvores, telhas, folhas, ervas, formigas, pernas de formiga ao infinito. Tudo isso se envolve sob o nome de campo. A parte da questão das escalas, em que se baseia todo tipo de cartografia, que esse pensamento ilustra, né? O que o pensamento de Pascal dá a ver remete ao jogo entre o universal e o particular, cabendo recordar que se uma experiência desse tipo se tornou banal para nós, que podemos fazê-la e refazê-la a qualquer momento no Google Maps, para Pascal e para todos os teóricos do conhecimento, desde a antiguidade, ela supunha o uso da imaginação, entendida aqui em sentido forte, quer dizer, de algo que se põe em imagem, de um imaginário, naquele caso, para eles, ainda não possível em termos de realização tecnológica, mas desde sempre acessível à inteligência humana. A partir de Homero, segundo o qual os deuses podiam contemplar do alto os eventos de Troia, passando por comediógrafos como Aristófanes, que conta cidades que estão no céu, por Platão e por inúmeros filósofos, além de pela ficção científica, os ensaios de ver o mundo em escalas diversas marcam não só o percurso da literatura, como constituem uma experiência mental de que as ciências em geral se podem valer, e não só as ciências humanas. O Johannes Kepler, por exemplo, escreveu um texto instigante chamado Sonho ou Astronomia da Lua, publicado em 1634, em que ele relata, em primeira pessoa, como ele teria sido transportado pelo demônio da Lua até aquele satélite, e de lá então ele pôde proceder a uma série de observações astronômicas. É na tradição das viagens ficcionais que o Kepler está buscando aí o mote para escrever uma obra que, numa época em que as ciências ainda não se tinham separado em especialidades, e muito menos das artes, dava-lhe a condição de apresentar uma série de medições astronômicas de um ponto de vista que não seria da Terra, que seria o da Lua. Bom, essa experiência, né, que vai das pernas de formigas de Pascal ao Google Maps, ela também já está tematizada por Luciano no mesmo texto que eu citei no início, quando ele descreve uma coisa admirável que existe na residência do rei dos Selenitas, do rei da Lua. Ele diz que lá há um enorme espelho acima de um poço profundo. Quando alguém desce até o poço, ouve todos os que estão falando entre nós na terra. Se olha para o espelho, vê todas as cidades, todos os povos, tal como se estivesse diante deles. Ele continua: também eu observei meus familiares e todo o meu país. Se também eles me viam, ainda não posso dizer com segurança. Eu vou confessar que, por mais que eu venha me esforçando para encontrar a propriedade que delimitaria as ciências humanas das outras ciências, até aqui eu tenho falhado. E o exemplo de Kepler, que busca na ficção um ponto para sua medição astronômica, é suficiente para mostrar que isso não é próprio só das ciências humanas. Mas é justamente isso que deve incitar a que demos um passo a mais
e eu vou fazer ainda com a ajuda do Luciano. Se o espelho do Palácio Real dos Selenitas, inclusive enquanto artefato, proporciona visão em escala comum a toda a ciência, a qual não falta o desinteresse proporcionado pelo fato de que quem vê não é visto, o que nos permitiria pensar o nosso domínio de conhecimento com alguma precisão para salvá-lo da acusação de incoerência, é um traço bastante distintivo de que nas ciências humanas o que se vê é um quem, o que implica que o observador não pode se pôr na condição de desinteressado, pois o que ele observa também o afeta, na relação bipolar de um quem com outro quem, o que implica que os objetos são também sujeitos e o objetivo é coalescente com o subjetivo. Então, dessa perspectiva, todo um espectro de relações com o outro se desdobra na história das ciências humanas. O binômio próprio-outro, em que o primeiro termo mantém sua hegemonia, é a primeira formulação, até as fórmulas que foram desconstruindo as relações de propriedade para pôr a ênfase nas mais diversas formas de alteridade. É essa alteridade do olhar que se expressa na imagem do Luciano, a possibilidade de ver o mundo com olhos emprestados de outro. E é isso que me parece um bom critério para pensar o que dá coerência às ciências humanas, incluindo as experiências de diversificação dos olhares que apontam para avanços futuros. Para tornar claro do que eu estou falando, eu vou introduzir nas imagens que eu estou me valendo a dimensão temporal, a fim de perceber, inclusive, como esse exercício de ver com olhos emprestados de outros vem produzindo, em especial a partir da final dos anos 60 e da década de 70, entre nós, no Brasil, importantes mudanças em termos de habilidade de visão. Eu estou tomando a década de 70 porque é a minha entrada na universidade. Eu vou falar aqui uma experiência de como essas coisas mudaram. Bom, eu ouvi há algum tempo do Luiz Fischer, que é professor da Universidade do Rio Grande do Sul. Ele fazia a mesma reflexão e ele tem a mesma idade, então nós entramos na universidade na mesma época. Aí eu ouvi a reflexão de que a consideração de que a nossa história literária, a da literatura brasileira, sofreu uma mudança de perspectiva importante desde essa época em que nós éramos alunos de graduação. Bom, naquela época, ele lembrava, várias coisas se diziam impossíveis entre nós. Então, por exemplo, era impossível fazer a história da população negra no Brasil, porque Rui Barbosa, quando ministro da Fazenda, em 1890, mandaram queimar os arquivos relativos à escravidão, com a justificativa de que a República era obrigada a destruir esses vestígios por honra da pátria, em homenagem aos deveres de fraternidade e solidariedade para com a grande massa de cidadãos que, com a abolição do elemento servil entraram na comunhão brasileira. Está lá no decreto. Bom, com relação aos índios, nem se fala, pois se dizia que a impossibilidade era mais forte, porque eles simplesmente nunca tinham tido história e não haviam deixado arquivos nem restos materiais. Bom, eu quero deixar claro que eu não estou me referindo aqui a indivíduos que trabalhassem com esses assuntos, sempre haverá exceções, mas eu estou pensando nas nossas ciências humanas em conjunto e nos movimentos de conjunto. Bom, para enfrentar essas impossibilidades que se diziam, foi preciso que se abandonasse o olhar hegemônico e oficial, no caso da população negra, a queima de arquivos, foi uma decisão oficial, para que se redescobrissem nos registros de batismo, casamento, óbito das paróquias espalhadas aí pelo país, nos testamentos e inventários conservados em cartório, nos mapas de população dos censos realizados no século XIX, o primeiro deles ainda na década de 1830, os dados sobre a população negra, escrava ou forriada, mostrando que a impossibilidade era nada mais que uma visão enviesada
com os índios, né, que se dizia que não havia arquivos. Um exemplo paradigmático foi o que se passou no campo da arqueologia, já que os restos materiais dos povos indígenas se encontravam assim, desde sempre à espera de olhares capazes de vê-los. Aqui vocês tiveram um pioneiro nessa esfera, né, que é o professor Igor Schmitz, né, que foi dessa casa. E os desdobramentos nessa história da arqueologia brasileira eles estão ainda em processo de continuidade, muita coisa ainda vai ser feita. Bom, evidentemente, passar a ver o que antes se considerava impossível depende de dois pressupostos. O primeiro, no plano da mera constatação, assumir que existe a diversidade de olhares. E o segundo, envolvendo um juízo de valor, considerar que a diversidade, em vez de um problema, constitui riqueza do ponto de vista da cultura humana, e uma vez que esse é o nosso objeto, a cultura humana, riqueza do ponto de vista das nossas ciências humanas. É impressionante, para dar mais um exemplo, que a diversidade linguística do Brasil tenha permanecido obnubilada por 231 anos, desde quando, na esteira da reforma iluminista do ensino no Reino Português, em 1757, sob a égide do Marquês de Pombal, se promulgou a lei que determinava, vou citar a lei, que será um dos principais cuidados dos diretores das escolas estabelecer nas suas respectivas populações o uso da língua portuguesa, não consentido de modo algum que os meninos e meninas e todos os índios usem da língua própria de suas nações ou da chamada geral. Na prática, esse dispositivo só caducou com a Constituição de 1988, quando, mesmo sendo estabelecido que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, acrescentou-se a concessão de que fica assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas. O que desencadeou o processo todo de educação indígena, eu acho que é o que está acontecendo de mais importante atualmente no Brasil, em termos de educação, talvez em termos de cultura em geral, um processo cujas consequências ainda vão se espraiar pelas próximas décadas. De fato, né? Então, tudo isso, né? Quer dizer, só agora, vou dizer de outra forma, é que vai se difundindo a informação e a ideia de que nós habitamos uma das nações do globo com maior diversidade linguística, para o que contribuem as mais de 200 línguas ameríndias, distribuídas tipologicamente, em grupos tipologicamente muito diferentes entre si. É uma riqueza linguística sem medida. Então, de um lado, o que eu disse que é preciso de ter uma mera constatação da diversidade. Nós temos toda essa diversidade linguística. De outro, o que é preciso constantemente enfatizar, que diversidade é riqueza e não é problema. Eu vou explorar mais um pouco a questão linguística. Como vocês sabem, né, a ideia moderna de nação teve como alguns de seus pilares a unidade de um território, a unidade de uma religião, a unidade de uma língua, etc. Se o pilar de uma religião foi abandonado já no século XIX, a questão da língua continua atual. Quando a Comunidade Europeia aprovou em 1992 o Estatuto das Línguas Regionais ou Minoritárias, adotando uma série de medidas para sua manutenção, sua divisão, etc., considerando que isso é uma riqueza lá dos vários países, então passou a competir às Assembleias Nacionais de cada país a sua ratificação, como todas as leis da Comunidade Europeia. Alemanha, Polônia, Espanha, Finlândia, Hungria, Dinamarca e outros aprovaram a medida, cada um com o desenho das suas línguas, mas a Comissão Pertinente da Assembleia Nacional Francesa, em 1999, simplesmente não aprovou, recomendou a não ratificação, com o argumento de que esse estatuto contraria o artigo 2º da Constituição da França, o qual prevê simplesmente que a língua da República é o francês. Então nós temos uma coisa do século XIX que influencia ainda numa política linguística já no século XXI, que é 99. Né? No caso brasileiro, em que nós não dispomos de políticas linguísticas,
isso é um problema. Não só as línguas indígenas, como as línguas dos imigrantes do século XIX e do século XX ficam no limbo, sendo que todas são de legítimo direito línguas brasileiras, como o alemão falado no Brasil, o polonês, o japonês, o italiano, etc. No caso das línguas africanas, a mesma proteção que a Constituição de 88 outorgou às línguas indígenas não existe, a impressão geral sendo que, salvo no caso de Salvador da Bahia, essas línguas não existem, não é absolutamente exato, pelo menos existem falados do português com derivados dessas línguas africanas. Agora, a perspectiva de que não existem é consequência de olhos que não conseguem ou não querem ver. Essa referência às línguas africanas me permite reforçar novamente a dimensão temporal. Mesmo que com relação a essas línguas a perda tenha sido, sem dúvida, maior, em virtude da situação de proximidade entre a população africana e a lusófona provocada pela escravidão, nós contamos com registro de línguas da África que foram faladas no nosso país, como a língua Mina-Jeje, de que se produziu uma descrição na primeira metade do século XVIII em Ouro Preto, ou o Quimbundo, de que o jesuíta Pedro Dias, no Rio de Janeiro, compôs a primeira gramática de que se tem conhecimento, publicada em 1697, com o título de Arte da Língua de Angola. E esses meros registros, eles nos mostram que elas também são línguas brasileiras que foram faladas no Brasil. Nas ciências humanas nós temos esse dado também, que é nosso próprio. Nós não julgamos a história fora. Não interessa só para o sentido sincrônico, e uma vez que nós damos um passo no tempo, o resto está abandonado. Bom, por um curioso movimento, eu vou voltar às impossibilidades, em certo sentido inverso a esse, que eu estou valorizando a realidade brasileira. Também se pensava que era impossível fazer filologia clássica no Brasil, história antiga e medieval, filosofia de verdade, em suma, produzir coisas originais. Ora, com o reconhecimento, né, tem deixado de reconhecer os que pioneiramente, muitas vezes sozinhos, fugiam desse ambiente geral e que foram os que provocaram a mudança seguinte, né? O recorte temporal a que estou me referindo e a mudança de perspectiva coincide, né, com a implantação sistemática da pesquisa em ciências humanas nas nossas universidades, com a criação dos cursos de pós-graduação, com uma coisa muito importante nos anos 80, né, a fundação das sociedades científicas e a valorização das propostas interdisciplinares, né, os estudos culturais vão nessa linha, situações em que nós aprendemos a tomar emprestados os olhos de outros, inclusive para ver de novo, com os olhos de nossos colegas de outra área, as nossas próprias especialidades. Bom, em termos gerais dessa experiência, o impacto que isso teve e continua a ter, para falar do argumento contra nós da utilidade, né, que muitas vezes se esgrime, e o impacto que isso tem na educação, tá, a formação de professores sendo uma das nossas funções, né, importantes, bem como isso se mostra na intervenção de antropólogos, arqueólogos, cientistas sociais e políticos, visando a atualização do conceito, por exemplo, de patrimônio e arquivos, de historiadores também, né? Arquivos materiais e imateriais, visuais e orais, com consequência para a valorização da produção das diferentes culturas, a delimitação, por exemplo, coisas muito práticas de áreas indígenas, de quilombos, tudo isso dependeu desse pessoal formado na área de ciências humanas e da possibilidade de pensar, né, a diversidade cultural brasileira pelo exercício de tomar olhos emprestados dos outros. Bom, ainda há muita água para passar sobre essa ponte, né? Eu vou dar um exemplo, porque o conhecimento e o reconhecimento, por exemplo, da diversidade linguística, voltando a isso, ele necessariamente tem que levar a novas definições, por exemplo, do que vem a ser a literatura brasileira, que não pode mais ser tida só como a que se faz em língua portuguesa.
Se essa literatura, então, é plurilingüe, então também a tarefa de tradução vai ganhar uma nova conformação e uma nova finalidade, tanto a tradução do que se diz em outras línguas para o português, quanto do português para outras línguas. Lembrando que nós estamos num país em que se falam, tá, fazendo aquela conta que eu apresentei, pelo menos umas 220 línguas. Então a tradução é uma coisa absolutamente necessária nesse contexto. E a tradução me fornece aqui o gancho. Eu fico feliz com isso, já que a tradução é uma coisa muito forte aqui nessa universidade. O Pécora nunca mesmo falou, né, que tudo aqui eles estavam trabalhando com tradução. A tradução então me fornece o gancho para fechar minha fala, na medida em que supõe com bastante força esse tomar emprestados olhos e também ouvidos e também língua de outros. Nesse caso não se trata só de ver com a distância que separa quem vê do que é visto, pois há quem vê e quem é visto, e mais que isso, quem fala e quem é falado, com a boca, a língua e a voz emprestadas. Mais que isso, a tradução em todas as suas formas representa um autêntico exercício de alteridade, seja em termos espaciais, o que seria esse que eu estou dizendo da literatura brasileira, se eu pensasse sincronicamente, não é? Nós temos agora a produção poesia em línguas indígenas, por exemplo, nós temos produção literária em alemão, em polonês, quer dizer, tudo isso vai ter que se incluir nesse cânone da literatura brasileira. Estou pensando também na tradução para o cinema, para as artes plásticas, quer dizer, tem todo um campo aí que está dentro da tradução. E pensando também isso em termos temporais, é uma ideia que eu gosto muito, e eu que trabalho com antiguidade, né? Já que os antigos também são outros, e mesmo que eles sejam os nossos outros, né? Eu falei aqui dos gregos, a história, né, a abordagem que nós fazemos disso, ou a própria história, ela acaba sendo, ela deve ser um exercício de alteridade, que eu diria que é indispensável para uma concepção pluralista do mundo. Bom, se ver com olhos emprestados de outro poderia ser tomado como uma metáfora por excelência da literatura, das artes, da cultura ou até da ciência em geral. Uma biblioteca, nesse caso, né, constituiria uma coleção de olhos a esperar que sejam pedidos em empréstimo. O mesmo valendo para o cinema e também para as nossas disciplinas, a história, a antropologia, a arqueologia, a sociologia, todos dão visões diferenciadas do mundo, né? Eu diria que o passo definitivo que se espera hoje das ciências humanas, que tem como traço próprio, né, vou repetir, pôr em relação quem com quem, estaria em admitir que, para ver com olhos alheios, o principal requisito está em perder os próprios olhos. Se, como diz o Luciano, o exercício do olhar pode se dar de modo variado, havendo então os que têm muitos olhos de reserva, que ele diz que são os ricos, ou seja, os que têm muitos olhos próprios que lhes pertencem e a troca de olho modifica pouca coisa. O exercício que se exige de nós é o daqueles que, nas palavras do Luciano, tendo perdido seus olhos, veem com olhos emprestados de outros. Não se trata então só da relação de um mesmo com o outro, que mantém a propriedade do olhar hegemônico, mas de uma relação de alteridades, aberta de fato para a percepção das diferenças. É provável que só assim, superando os lugares comuns, centrados na mesmice do mesmo, só assim as ciências do homem poderão dar uma contribuição efetiva para a constituição de novos lugares comuns, e eu uso aqui esse termo não da forma depreciativa, mas da forma do que ele constitui culturalmente, né? A constituição de novos lugares comuns capazes de exercer com plenitude a função de um lugar comum, ou seja, a função daquilo que permite a comunicação e a própria comunidade.
no momento em que a propriedade de cada olho se põe como regra e em que, como consequência, os lugares comuns que possibilitam o diálogo das diferenças, eles como que se esvaíram no ar, levando à crise em que nós nos encontramos atualmente, que nós presenciamos a cada dia, né, uma espécie de esgotamento das possibilidades de comunicação e, em consequência, de diálogo. Eu acredito que compete muito particularmente às nossas ciências humanas cooperar para a constituição de sociedades e nações através dessa experiência dos olhos emprestados de outros, sociedades e nações que tenham como pilar, ultrapassados os pilares novecentistas, os pilares oitocentistas, né, do século XIX, a ideia de solidariedade. Se, em suma, eu posso dizer algo a vocês aqui entre o reflexivo e o comemorativo, como eu disse no início, na urgência de hoje, mas sem esquecer o ambiente da festa, é esse convite à prática e ao ensinamento, nós que somos professores, da perda do olhar que é próprio, para que seja possível, de pontos de vista variados e em cada uma de nossas disciplinas, experimentar o mundo com olhos tomados de empréstimo dos diferentes atores que no espaço e no tempo nele atuam e atuaram, produzindo conhecimento e garantindo a rica diversidade da vida. Obrigado.